Haja um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o episódio 53 do Clube da Exame Invest. Um mês novo, começa agora o segundo mês do ano de 2023. Já nos despedimos de janeiro, que segundo o Bruno Lima teve 347 dias, correto, Bruno Lima? Seja bem-vindo à mesa central. 348 dias de janeiro. Eu gostei que você pegou o Ginter de surpresa na hora de começar o negócio. Sem dúvida. Tava ali, ó. Olha lá. Tá vivo, tá vivo. Temos o nosso... Estamos no ar, Bruno Lima. Prazer, satisfação inenarrável estar aqui de volta depois de um janeiro duro. Um janeiro de muito ruído, de muitos discursos e enfrentamentos. Você imaginava ter agora um governo embatendo com o Banco Central? Não é debatendo, é embatendo com o Banco Central? Cara, eu vou me... Deixa essa pro então, convidado. Eu quero mais fácil deixar o convidado, né? Acho que tem mais propriedade, mais gabarito, mais bagagem. Que é isso. Só de BTG Pactual ele vai fazer 20 anos. Laércio Henrique, sócio do BTG Pactual e hoje no BTG Asset, comandando a família de fundos do Absoluto. Seja bem-vindo ao episódio 53 do Clube da Exame Invest, Laércio. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Já viu que a gente vai deixar sua pergunta tranquila para você aqui, né? Depois de janeiro. Não, mas isso era que eu gostaria de explorar com você, Laércio, até pela performance que o long short da família Absoluto teve ano passado, porque isso é válido. A gente sabe que estamos num ambiente muito ruidoso, taxas de juros altas, talvez não caiam tão cedo, talvez não caiam na velocidade que o governo eleito imaginasse. Essa bola dividida é você quem vai entrar. Passar um pouco das perspectivas de cenário que você e seu time têm lá. E fundos de long short, eles são muito atrelados à bolsa, né? Fundo de bolsa, então não quero ter bolsa. Um cenário onde juros é mais alto por mais tempo, não quero ter bolsa. No entanto, você figura como o segundo melhor long short no ano passado e já largou janeiro também voando. Queria até que você trabalhasse essa ideia que long short ele não é tão bolsa assim, ele não funciona ciclicamente com bolsa, até o benchmark nem chega a ser bolsa. Depois explica isso um pouquinho pra gente, não sem antes passar pelo nosso quebra-gelo. O que você faz no clube, Laércio? Claro. Com esse porte físico, atlético. Bom, obrigado novamente, pessoal, aí pela oportunidade. Cara, no clube eu jogo tênis, acho que... Porra, mais um. Mais um aí no time. Mais um. Não. Mas é um esporte que não é o meu esporte de origem, né? O meu esporte de origem é a natação. Natação também tem dá para fazer desde mais novo, assim, 6 anos de idade, eu entrei na natação. Acho que como alguns entram, né? Por problema de bronquite e tratar um pouco essa parte alérgica, de fundo alérgico, e virou realmente um esporte que eu me dediquei muito e levei até os 15, 16 anos de idade, até onde realmente precisava me dedicar mais nos estudos e fazer valer aquilo como uma bifurcação, né, entre esporte e o estudo. Mas o clube agora é o tênis. Hoje o que mais encaixa é o tênis. Eu entrei no Covid, durante o Covid, aquela coisa de você ficar isolado e não poder muito ter contato com bastante gente, academia. Eu consegui encontrar um esporte que assim, estou muito satisfeito de praticar, é muito legal. Você sozinho ou com uma pessoa, você não precisa afastado em quadra, já tem ter um contato, distanciamento de segurança. Tem um distanciamento de segurança. Para esses protocolos. E é um esporte individual também, você está sempre ali contra alguém. A natação também já era. Então, e tem um pouco desse DNA assim, de você ser um esporte individual, tá sempre tentando ganhar de alguém e é um esporte que eu gosto bastante de praticar, faço 3 vezes por semana, mas nível amador, assim. Mas você já está no top 10 de Niterói, é verdade? Entre os 10 melhores de Niterói, chamado Laércio, você está figurando ali. Que isso, quem dera. Não? Quem dera. Vamos embora, então. Registrado tênis, Bruno Lima. Boa, fechado. E agora, BTG desde sempre? BTG desde sempre, né? Antigo Pactual, conheci o Bruno na Avenida Chile, no início da nossa carreira no mercado. Antigo prédio do BNH. Antigo prédio do BNH. Então, saí da faculdade, né, fiz IBMEC, né, administração, e desde então eu achava o mercado financeiro fascinante, uma coisa que me interessava muito, principalmente o mercado acionário, né? Eu entrei em 2003 no Pactual, entrei como muitos entram, né, pelo back-office, fazendo a parte de controladoria de fundos,
E acho que o Bruno deve lembrar que tem os temidos fundos da noite, que você deveria fazer a controladoria, né, o cálculo de cotas desses fundos. Na época, a indústria não era tão desenvolvida assim, né, então tinha o Pactual High Yield e o Pactual Hedge. Hoje, se você olhar a carteira desses fundos e comparar com a sofisticação que temos nos mercados, você falava, nossa, o que tinha de grande sofisticação ali? Mas era realmente um fundo muito vencedor, que dava trabalho para calcular à luz da tecnologia que a gente tinha na época. Então eu me lembro, e esse era o medo de calcular o fundo à noite, porque você tinha que realmente virar à noite às vezes, né? O sistema do banco, o sistema de Open, para precificar todos os ativos e fechar o dia do banco, era um sistema só. Só dependia então de todas as mesas terminarem a operação do dia, boletarem tudo aquilo ser reprecificado, imputar, né, os PUs de debênture, de todos os títulos da Ambima no sistema, rodar o sistema, virar à noite e você calcular a cota, porque você tinha que liberar no overnight para os parceiros que distribuíam. Então, foi assim, um aprendizado. Foi meu primeiro contato com o mercado. E ali eu passei pelo back-office, dentro desse processo meritocrático do banco, fui para o research de equity, né? Onde eu tive assim, a felicidade de trabalhar com pessoas excelentes, pessoas que já passaram por aqui, né, com certeza. E eu acho que talvez uma das pessoas que eu lembro assim, de ser muito inteligente, que era o Ricardo Kobayashi, que ele era o chefe do research do banco e aprendi bastante. Depois fui para a mesa proprietária de equity, junto com o José Zittelmann, né? Na época o tesoureiro do banco de renda variável, e de lá a gente construiu, né, a franquia de renda variável do banco, que era muito embrionária, né? O banco tinha esse DNA de renda fixa, a gente a partir de 2007 ali desenvolveu, né, a estrutura de asset, a família de fundos absoluto, e algumas idas e vindas nesse caminho, né? O próprio Zittermann saiu em 2018 da instituição, resolveu seguir a vida dele, um voo solo, né, empresarial, e eu continuei nessa jornada e assumi, né, realmente a gestão dos fundos de renda variável da casa. Hoje, basicamente, a gente tem 2 fundos, isso você falou, Absoluto FIC-FIA, é um fundo extremamente vencedor, com 430% de performance desde o início, né, contra 65% de performance do Ibovespa. E o long short, que a gente lançou ali em 2012, está completando também 10, 11 anos de história, com 260% de performance desde o início, contra também 65% do benchmark, não do benchmark do Ibovespa, o benchmark está dando mais ou menos 100 e poucos por cento, que é o CDI. Então, é isso. Muito trabalho, muita perseverança. Eu acho que vocês sabem que são da casa, como é um ambiente competitivo. Então, é um pouco a minha história. Praticamente um único emprego, né? Eu acho que tem que fazer só um parênteses aqui, que eu, nesse processo de grandes crises financeiras, eu acho que fui vítima, né, de uma... E acho que gera um aprendizado, né? Eu me desliguei do banco em um ano somente, que foi ali logo depois que o BS comprou o Pactual. Em 2009 teve um processo de desligamento, né, de redução de headcount, aquelas reduções assim, que por área você tem que cortar X número de funcionários, e consequentemente eu acabei... a nossa área de proprietária era o Zittermann, o Márcio Correia, que hoje é um dos gestores da JGP, e eu, praticamente. Então, do outro lado tinha os traders, que era o Varejão e o Vitor Russo. Então, assim, tinha que cortar alguém e sobrar para o mais fraco. Acontece. Mas eu fui para o Modal, né? Então, passei um ano no Modal, na mesa proprietária do Modal. Também eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora, porque trabalhar num banco menor, com as suas limitações e entender como as pessoas faziam acontecer e ganhavam dinheiro,
como o Cotrim, né, que foi o tesoureiro, né, que eu convivi bastante, o próprio Portela, que hoje é fundador da Novos e é um cara excelente, ganhador de dinheiro. Então, assim, foi uma passagem curta de um ano, que depois eu fui chamado de volta para o banco pelo próprio Zitman, mas isso é uma jornada desde muito novo no mercado, e aqui estamos aí fazendo a gestão do fundo desde então. Deixa eu até aproveitar para essa oportunidade de você esclarecer. Acho que é isso, né? Explicar, esclarecer. Acho que todo mundo está ouvindo, né? Entende, fundos de bolsa, fundos long short, mas esclarecer num momento em que o cenário, né, não está tão nítido à frente, ou talvez não tão encorajador à frente em termos de melhores expectativas de crescimento, queda de juros, pegar aquele ciclo favorável, né, ao investimento em renda variável. Como que se encaixa um produto, por exemplo, long e short? E principalmente como que vocês, na Absoluto, fazem essa gestão long e short lá dentro da BTG Asset? Isso é bem interessante, porque de fato a gente está num momento macro muito desafiador, né? Você acompanha Brasília de perto e sabe exatamente o que eu estou falando. A gente está exatamente nesse momento de discussão ali se o presidente do Banco Central deveria mudar a meta. E num mercado onde você vê realmente um juros alto, uma inflação alta, não só no Brasil, no mundo, esse é o tipo de produto que encaixa muito bem, né? Então ele não tem uma obrigação de um fundo long only de ficar comprado 100% do tempo. Muito pelo contrário, ele pode ganhar dinheiro short, né? Apostando contra as ações e vendido, né, no mercado futuro. E é exatamente isso que a gente faz, né? Aqui a gente usa a nossa inteligência, que é a nossa escola, né? Eu passei por research, alguns dos sócios e membros do time que trabalham comigo aí há mais de 10 anos têm passagem pelo research. A gente é de uma escola super bottom-up, mas a gente usa a estrutura econômica do banco como alavanca para entender onde estamos no ciclo, os diagnósticos macro e tentar fazer prevalecer nas apostas micro algum tipo de viés macro, né? Então, por exemplo, o ano passado, nesse fundo, ele foi o segundo melhor fundo de long short da indústria, com 28% de retorno. E como a gente conseguiu entregar esse retorno, né? A gente tinha um framework muito claro, que na ocasião, você deve se recordar, o Banco Central americano vinha com o viés de que a inflação era temporária, né? De fruto de um choque externo e, consequentemente, aquele negócio ia se normalizar, com as cadeias se normalizando, mas a gente internamente, o time do BRL, o time da Stephanie, já havia sinais claros de uma inflação mais disseminada no serviço, a massa salarial crescendo 6% ao ano. E ali o juros americano 10 anos estava por volta de 1,5%, né, no início na virada de 21 para 22. A gente viu que estava muito assimétrico, né? Os juros baixos, a bolsa no high. O que a gente fez? Falou, poxa, o cenário macro nosso é um cenário mais desafiador de normalização de política monetária. A gente, usando o input do banco, né, da estrutura que a gente tem, né, em inteligência, a gente apostou boa parte do tempo de 2022 short em S&P, né? A gente fez uma estrutura muito interessante, né? Uma estrutura digital, né, que a gente chama Dual Digital, apostando numa queda do S&P, numa alta dos juros americanos, alocando um prêmio via opções, né, com perda limitada. E o racional desse trade foi bem interessante, que se você pegar a correlação histórica, né, do S&P com os juros americanos, ela é positiva, né? Normalmente, quando a bolsa vai bem, é porque a economia está indo bem e consequentemente, você tolera um juros mais alto, né? O contrário é verdadeiro, né? Quando você tem um momento de aversão a risco, você vende bolsa, você recorre aos títulos livres de risco, né? Você compra título de juros americanos, então a taxa fecha. A gente apostava que ia quebrar essa dinâmica, né, de correlação, porque de fato você ia passar por um momento parecido com o nosso brasileiro, né, de uma inflação mais alta persistente, fazer o Banco Central subir juros muito rápido, ia quebrar a economia e, consequentemente, você ia ter um juros subindo com a bolsa realizando. Foi exatamente o que aconteceu. A gente ganhou bastante dinheiro nesse trade. A gente vem usando esse framework macro, por exemplo, para
fazer posições vendidas, né, no consumo discricionário brasileiro. Então, a gente sabia de fato que parte dessas empresas que têm um modelo de negócio que é um consumo discricionário, de ticket mais alto, eletroeletrônico, iam sofrer, né, à luz nos juros de 3,75%, o consumidor brasileiro com a renda comprometida e pouco bolso, né, sem reajuste salarial, principalmente no funcionalismo público, muito tempo. Essas empresas iam sofrer, o valuation parecia esticado e a gente buscou, ao longo do ano inteiro, ficar short nessas empresas e eu acho que o caso mais emblemático é o caso da Americanas agora, né, onde o fundo foi veiculado em várias matérias como um dos beneficiários, né, da queda de quase 80% no dia das Americanas agora em janeiro. A gente vinha carregando esse short ali desde o segundo semestre do ano passado e, claro, ninguém imaginava que ia ter uma fraude ali na Americanas, mas a gente sim imaginava que a Americanas era uma empresa que estava com uma alavancagem excessiva, né, quando você olhava dívida líquida e EBITDA por volta de 5 vezes. À luz do momento do ciclo, aí que encaixa o macro, né, um ciclo ácido, difícil, de aperto de política monetária. E aí, para a gente, o catalisador ali foi, claro, um Black Friday muito ruim, né, onde não teve crescimento de venda nominal, né, com a inflação alta. E a gente, olha, esses caras vão se atrapalhar provavelmente de novo. Eles tinham feito um aumento de capital em 2020 de 7 bilhões de reais e vão ter que fazer outro. E aí, quem ia botar dinheiro, né, nesse cenário difícil? Então a gente foi short e acabou que a empresa passou por uma fraude contábil, acho que é maior do que eu já vi no mercado de capital brasileiro. E a gente estava mais ou menos 2% short no fundo e a gente ganhou ali 150 vezes no dia numa ação. Então Caramba. Foi realmente um negócio fantástico para a gente. Triste pela empresa, uma empresa com a reputação da Americanas e com um quadro de funcionários, pessoas queridas que a gente conhece há bastante tempo, né? Mas acho que é um pouco essa beleza do produto. O produto, ele é indiferente ao cenário, né? E ele usa a nossa inteligência micro para tentar extrapolar, exacerbar, né, a nossa visão macro em algumas teses. E eu acho que, melhor ainda, é um produto diferente do que a gente tem aí no mercado, fazendo um pouco de propaganda, porque, de fato, eu olho muito no relativo, não vejo, né, assim, os nossos pares com essa diversificação. Acho que o banco permite isso. A gente tem uma estratégia dentro do long short Brasil, México, né, e global, que é basicamente Estados Unidos e Europa. Agora a gente está um pouquinho mais na China, mas com uma visão um pouco mais top-down, né? Então a gente sai do micro e na parte global faz uma visão mais top-down. Tem uma pessoa responsável por esse book, que é o Thales, e tem feito um excelente trabalho e parte até dessa inteligência assim do ferramental para fazer aquela estrutura ali do juros americano contra a bolsa americana. Tem o input macro da turma macro, mas também tem o ferramental ali do derivativos da equipe. Sim. Porque para mim acho importante, né? Porque fica ali numa prateleira de produto de bolsa, bolsa. Não quero bolsa, eu tô fora de bolsa, né? Pô, juro 13,75, né? É o momento da renda fixa. Você fala, não, calma. É dentro de bolsa, mas ela realmente tá ali para pegar, né, diferenciais de valor, diferenciais de crescimento, e não necessariamente ele reflete. É engraçado você falar isso, que a gente tem essas discussões internas lá de trocar o nome do produto, porque ele é absoluto long short, mas ele é um total return. Sim. Ele é um fundo que ele busca ter retornos dependentes do cenário e ele não é um long short. Quando vem long short na cabeça, parece que é um long short beta neutro, né? É aqueles pares intrasetoriais, sem direcional. Não, esse fundo ele pode ter um direcional, ele pode estar comprado, pode estar vendido, ele pode estar neutro, mas ele tem essa característica de realmente sempre estar tentando buscar assimetrias nos diversos setores e direções de mercados de forma bem assertiva para gerar esse alfa. A gente busca, né, um retorno da ordem de 20% ao ano. Interessante. O ano passado foi realmente um outlier, né? Foi muito bom. Nada mal. Bruno Lima. Lima, vou furar a sua fila aqui rapidinho. Não, porque Americanas. Realmente foi, acho que, um dos temas mais citados aí desde o início do ano, se não me engano, 9 de janeiro, quando começa ali a vir à tona a inconsistência contábil da empresa.
Na verdade, assim, teve reflexo, né? Você já falou da Americanas, até realmente gerou benefício aí para o desempenho do fundo, você já estava antecipando desde o ano passado um momento de maior fragilidade da empresa, obviamente longe de suspeitar, né, o tamanho do buraco real que todo mundo está se deparando agora. Mas quando acontece essa reprecificação agressiva de Americanas, chega a cair 80% ou até mais, se não me engano, se pegar o, né, quando começa até o vale mesmo ali que bateu, gerou também um efeito colateral nas empresas do setor e até em alguns bancos, né? Seja assim, empresas do setor, algumas até se beneficiaram, porque aquele movimento de a concorrência se beneficia, pode pegar share, não pode, ou até em termos de alocação mesmo, de redistribuição de allocation no setor, e bancos também que ficaram, quem tem crédito, quem tem passivo. Você acha que nesses últimos um mês, que já deu para digerir e entender melhor, vamos dizer assim, a poeira já abaixou, né? Desde que veio à luz o fato. Tem alguém aí que ficou distorcido? Tem alguém que foi penalizado demais? Ou tem alguém que se beneficiou demais e não faz sentido? Como é que você está olhando esse pós-Americanas agora? Não, boa pergunta. Eu acho que tem, sim. Eu acho que depois do evento Americanas, claro, você tem assimetrias que são criadas, né, em alguns setores. Eu acho que o setor financeiro é né? Os bancos sofreram demais, né? Acho que se você olhar o que perdeu de market cap os grandes bancos vis-a-vis o que foi o estrago da Americanas, acho que não condiz com o risco, né? No entanto, claro, as pessoas vão para a segunda derivada. É Americanas hoje, amanhã é Light, depois já a Way, a segunda é RJ, depois quem é o próximo. Mas está num ambiente onde você olha para os bancos, principalmente os incumbentes, né? E aqui especialmente Itaú, que é um banco que a gente gosta, investe no absoluto FICFIA, na carteira long, comprada, uma das principais posições. É um banco que ele provisionou 100%, né, a perda da Americanas. É um banco que está com um índice de cobertura aí de acima de 200%, está gerando um ROE de 20, 21 e voando muito bem, né? E ainda mais quando você olha o Itaú, né, à luz do sistema, né, onde alguns bancos estão passando por uma certa dificuldade, né? Eu acho que o Santander é um exemplo. Você pegar e voltar para 2020, os principais bancos, né, o Itaú e o Bradesco, fizeram um excesso de provisão à luz do evento do Covid, né, na forma prospectiva, além das letrinhas lá do Banco Central, que são as provisões requeridas. Então fizeram uma complementação de provisão enorme, fizeram a travessia, né, pós-Covid, mas o Santander não. Santander trabalhou com o manual debaixo do braço e fez realmente um provisionamento que o Banco Central exigia. Então está desde lá tendo que fazer reforço de provisão todo trimestre. E o banco fica mais frágil, né? Não fica sem apetite de crescimento. Então sobra um pouco mais de mercado aqui para os concorrentes. Eu acho que o Bradesco também está passando por um momento difícil, cíclico do negócio, né? Se expôs talvez em demasia ali pela parte do pequeno e médio empresário, né? Essas pequenas empresas, e claramente se olha o comportamento, né, da carteira de inadimplência, né, do NPL Formation 1590, que a gente gosta de olhar, que são os leadings nesse segmento SME, está crescendo assim 100 bases tri a tri, coisa que quando você olha nos outros bancos está meio estável, crescendo 10, 20 bases. Isso exige um freio de arrumação por parte do Bradesco, menor apetite a risco de crédito. Consequentemente, o Itaú fica pouco mais assim, valente, né? Então, claro que ninguém vai fazer besteira aqui, saindo ganhando share por ganhar share, mas é um mercado que parece mais organizado. Tem alguns agentes ali tendo que se reorganizar e o banco indo muito bem, obrigado, né? Com a mudança de cultura, o banco está passando uma transformação de como vender o produto, né? Eles falam muito dessa coisa de centralidade no cliente. Agora mesmo no resultado, boa parte do call de resultado, né? O Milton, que é o CEO do banco, falando muito que tem 18 mil colaboradores trabalhando de forma de tribos, né? Com squads e realmente botando o cara de produto junto com o cara de TI, com o cara de consumer centric. Então é um banco que está com os incentivos certos, num mercado favorável, porque tem concorrente apertando freio, tendo que olhar para dentro de casa, e está muito barato, né? E eu acho que o evento de Americanas exacerbou assim, o valuation no Banco Itaú. Eu olho o Itaú no meio do guidance que eles dão para 23, crescendo lucro da ordem de 15%, e com preço-lucro por volta de 6 vezes, né? Que é muito baixo comparado com o padrão histórico.
Então a gente gosta, a gente se aproveita desse momento para comprar um pouco mais de Itaú, no long short fazer alguns plays relativos também entre bancos e sempre postando long no Itaú. E eu acho que no varejo existe também uma assimetria, né? Eu acho que na outra ponta que é que eu vejo, por exemplo, essa narrativa que foi criada de que, olha, a Americana sai e larga o market share para os competidores, né? E a Via Varejo, a Magazine Luiza, a própria Mercado Livre se beneficiam disso indiretamente. Ela é verdade, mas a gente não pode esquecer que tudo tem preço, né? Então as ações subiram demais. Eu acho que subiram demais no day after da Americanas, porque realmente faz sentido que os players ali, eles ganham o share da Americanas, mas também subiu demais, porque se você olhar essas ações e esse setor de varejo, elas tradam meio que com uma correlação muito próxima das growth stocks nos Estados Unidos, que tiveram um grande rally ali ao longo desse início de ano. E aí, como a gente começa a ver assim, pô, será que a Magazine Luiza, apesar de a gente gostar da empresa nesse ambiente macro, aí entra de novo a caixinha macro, né, onde a gente está falando que o juros vai ficar em 3,75 por mais tempo, né? Que a gente está discutindo meta de inflação, que a gente está discutindo a real independência do Banco Central, que a gente sabe que boa parte do que é vendido ali na Americanas são coisas discricionárias de ticket alto, né? É o celular, é a linha branca. Será que não vale a pena agora apostar conta de novo, né, nessas ações? Então a gente está sempre bem lúcido e se aproveitando desses momentos para fazer algumas teses short. Então a gente acha que exagerou, né, esse movimento de rally nesse segmento, nesse setor, nessas empresas específicas. A gente voltou a ficar short, né, em Via Varejo e Magazine Luiza, no book long short. Então eu acho que essa é a beleza do produto, né? Ele te dá um grau de liberdade e flexibilidade que você pode atuar de tempos em tempos. Então, e aqui, assim, tem que ter trigger definido, é um negócio um pouco mais de curto prazo, a gente não tem problema carregar mais tempo, mas a gente busca alguns gatilhos, né? Alguns catalisadores. Bela explanação, né? Vai lá, Bruno Lima. Não, pô, tô aqui só escutando, cara. Lança tua braba. Não, cara, acho que a curiosidade que a gente estava até trocando ideia ali antes de começar era muito mais até nessa discussão de como vocês montaram long e short, mas com essa cara de total return, esse caráter mais global, né? Era muito mais essa pergunta olhando lá para fora, porque como de fato tinha uma simetria de você ter juros, 1,5 lá fora e S&P, sei lá, 4,400, beleza, esses juros aí provavelmente só vai para cima, dado o que está acontecendo, né, por baixo dos panos, seja inflação de bens, seja inflação de serviço, salário. Agora você tem um cenário meio dúbio, tem um CPI amanhã, né, ou seja, quando sair esse negócio aqui, tem um CPI hoje, quando sair o programa, né, e a gente veio na semana passada um número de emprego que, pegou o mercado meio de calça curta depois de um baita de um rally das empresas lá fora de tech. E a pergunta é, né, cara, assim, trazendo essa discussão que o Cunha pegou um evento específico, né, um evento de crédito, mas muito mais olhando assim, beleza, e agora? Em que ponto a gente está? Porque o S&P está 400, numa temporada de resultado lá fora que caiu, sei lá, lucro ano contra ano caiu uns 23%, 80% da temporada das empresas, né, reportaram o resultado. Então, lucro caiu em 23%, com o S&P a 400, tem depois de um número de emprego forte que corrobora, né, a princípio, um cenário de mais aperto. E os cortes já estavam precificados, já virou de novo muito próximo à curva flat lá nos 5 bola, né, por aí, lá fora. Cara, como é que vocês estão vendo agora esse novo ponto de partida para o cenário global, né? Porque, de novo, tinha uma simetria, lá atrás, chamava muita atenção, chamava bastante atenção. Agora está mais dividido. A gente tem discussões diárias e acho que tem uma ala da parte macro, né, dentro do banco, né, e que quando você olha o que está de precificação das inflações implícitas, né, parece que o Banco Central americano ganhou a batalha, né? É um mercado impressionante como o Fed realmente tem o goodwill e o mercado ele precifica já
com muita facilidade uma convergência à meta da inflação. A gente não compactua com essa visão. A gente acha, quando a gente olha o próprio dado de emprego, que deu uma embaralhada, né, nessa narrativa desse RISCOM, que foi onde o mercado deu uma parada para respirar, ver um dado de 517 mil vagas, o esperado era 100 e poucas mil. Eu acho que no press conference depois que o Powell colocou e os próprios Fed speakers deram uma aumentada no tom hawkish, né, dizendo que, olha, o mercado de trabalho ainda está muito aquecido, né, eu tenho um problema clássico de oferta e demanda, né, tem 2 vezes mais pessoas vagas, né, do que pessoas procurando, então é um problema de difícil correção. E aí o mercado americano, ele entrou numa narrativa, e está todo mundo ansioso, tentando pegar esse fim de ciclo, né? A taxa terminal vai ser 5, 5,10, 5,25. Então já vou me antecipar aqui, porque daí é para baixo. E aí o S&P deu esse grande rally, então tá nessa grande ansiedade, mas a gente acha que começa a aparecer assimetria novamente. Então, como eu falei, o ano passado nesse produto a gente veio boa parte do ano short em S&P, short via essa estrutura, short via posições via futuro mesmo, mas agora ali para o 4º trimestre do ano passado, início desse ano, a gente ficou sem hedge lá fora, sem grandes concentrações de vendidas, a gente acertou bem esse cenário e voltamos a vender agora nesse rally. Então, acho que o Stuberg tem uma frase que eu acho que é verdade, e a gente que está no mercado sente isso, assim, tem 2 formas de você conhecer o inferno, né? Ou uma você morre e vai direto para o inferno, a outra você vendeu o S&P e sofreu o inferno na Terra. É difícil. Um cemitério de trade. É um cemitério. Mas, quando a gente olha a simetria, que a gente gosta de olhar muito a simetria, eu fico pensando assim, poxa, se os juros ficar alto por mais tempo, né, se a taxa terminal for 5,10, 5,25, faz sentido, né, o S&P a 400 negociar a 19 vezes, 20 vezes PI, né? Se olhar o múltiplo histórico do S&P dos últimos 20 anos, é mais baixo que isso, né? Está mais para 17 vezes. E se olhar realmente onde teve uma grande estilingada de múltiplo, foi no período áureo de combinação de juros zero e estímulo fiscal, né? Que foi realmente ali de 2010 e agora 2020 turbinado, né? Com a parte pós-Covid fiscal. A gente acha que para ganhar dinheiro na sempre comprada agora, né, você vai ter que apostar num re-rate de múltiplo, parece que nesse custo-oportunidade é uma aposta ruim de fazer, ou num earnings revision para cima, que é o que você falou. Até agora o que a gente vê das empresas que estão reportando o resultado do 4º trimestre ainda, são resultados que não animam, né? E com revisões de guidance para frente importantes. Então, assim, eu acho que está assimétrico para baixo. Eu acho que, claro, amanhã eu posso queimar minha língua aqui, o CPI pode vir muito mais baixo que as pessoas estão esperando. O consenso do core está em torno de 40 bases. A gente tem um viés proprietário que pode ser um pouco mais alto. E eu acho que até nesse racional a gente também aposta contra o S&P, mas parece assimétrico, né? Então... Mas dentro do... Desculpa te interromper, Lécio, mas dentro dessa S&P, né, tem 500 empresas aí no caso desse índice que a gente é mais líquido aí, que a gente mais operacionaliza isso na prática, que você está falando. Tem algum setor ali dentro que você enxerga mais vulnerável a todo esse contexto macro, preço, position e monetário financeiro que você acabou de citar aqui? Ali dentro tem algum contexto que você acha que está mais vulnerável para enfrentar essa conjuntura? A gente tem uma grande tese no fundo para esse ano, que é talvez onde tem maior concentração de risco alocado no fundo, que é short no segmento, no setor de staples, né, no XLP. O consumo básico. É o consumo básico. Então é Procter & Gamble, Pepsi, Walmart, são empresas que, quando você olha o que aconteceu, né, em 2022, onde o pessoal se escondeu, né, do grande bear market que teve na Bolsa Americana, né, no grande drawdown que teve na Nasdaq e no S&P, foram nos setores de utility, nessas empresas mais resilientes. Os defensivos. Os defensivos. Então, o Staples subiu bem,
outperformou muito a S&P, o Chili's outperformou muito a S&P. E, claro, a parte cíclica, talvez via a partir do setor elétrico, né, o XLE e setor energético, o XLE, que se beneficiou do óleo mais alto pós-guerra. Mas o que estou querendo dizer é que para esse ano, quando você olha o resultado dessas empresas, eu acho que a Pepsi na semana passada, a própria Procter & Gamble, você vê o que está drivando o crescimento de top line dessas empresas é basicamente aumento de ticket. Então, a Pepsi foi emblemática, acho que ela subiu o ticket por volta de 15%, e o volume ficou flat, né? A Procter & Gamble subiu o ticket também em 2 dígitos e o volume caiu. E a gente começa a ver umas declarações aí da Walmart mesmo falando, olha, para os fornecedores, cara, não dá mais para passar preço. O consumidor final não está mais aguentando, está tendo trade down, está sobrando produto na prateleira. E aí essa é a grande tese short, porque quando você pega, todo mundo se defendeu nesse setor, os valores estão caros. Sim. E o risco de revisão de earnings para a gente é muito claro nesse setor para baixo. Essas empresas, de forma geral, elas se beneficiaram da inflação mais alta porque elas têm pricing power, têm marca. Então, enfiaram preço no consumidor. Quando você aumenta preço, você tem um efeito meio que de estoque, né? Você tem um custo marcado a um preço, você está passando o preço, então a sua margem bruta sobe, mas na hora que isso normaliza, ou seja, você tem elasticidade e você não consegue mais passar preço, o custo fixo está subindo, a sua margem começa a apertar. E se de fato a tese do mercado, né, que está precificando a inflação mais baixa à frente, for correta e tiver realmente um rally de growth stock, um rally de alívio no mercado, esse setor vai underperformar. Até por outflow também, né, cara? Por outflow. Então, assim, parece assimétrico para a gente, né? Você olha essas empresas com múltiplos acima da média histórica, são excelentes empresas, mas negociando a 25 vezes lucro, com risco de earnings e risco de compressão de margem. Então, a gente aloca ali short em XLP, comprado em algumas empresas que a gente gosta de, a gente chama assim de high quality growth stocks, né, que é Microsoft, Google, Meta, dentre outras, junto com um combinado um pouco mais de XLE também, que a gente tem uma tese mais altista assim, pro óleo. Das commodities que a gente mais gosta, o óleo claramente se enquadra como favorito, e aí faz um grande long short, né? Mais high quality growth, um pouquinho mais de XLE contra staples, apostando um pouco numa normalização de ciclo, né? Então isso também é legal do produto, porque a gente fala de Brasil, a gente fala um pouco de México, mas também tem essa parte global que a gente se expõe e tem dado muito certo. Então, bem interessante. Na sua parte construtiva de petróleo, você tem usado alguns cavalos aqui no Brasil ou não? Sim. No ano passado, eu no fundo absoluto FICFIA e aí na carteira comprada do long short, a tese óleo foi uma tese vencedora, né? A gente ali puxando um pouco também o gancho macro, né? Tinha uma visão altista para a inflação, o óleo e as commodities, de certa forma, tem um componente de hedge inflacionário na tese, mas quando a gente gosta de se expor ao risco micro, a gente vai realmente no detalhe do detalhe, olhando ali o supply demand e olhando as empresas, né? Então, o supply demand estava muito apertado e as empresas a gente gosta e investe desde o IPO na PetroRecôncavo, então aumentamos o investimento na PetroRecôncavo, começamos a investir um pouco mais pesado em PetroRio, investimos em Petrobras até a eleição, foi um excelente rally, assim, acho que ali a Petrobras tinha uma tese muito clara, né, de carrego via pagamento de dividendo, com pagamento do capital excedente aí via dividendos extraordinários, e isso funcionou muito bem. Acho que a PetroRecôncavo, se não estou enganado, ela subiu uns 80% mais ou menos ano passado. Então, e a gente continua com esses cavalos, menos Petrobras, né? Petrobras a gente não tem mais no fundo long only, não tem nada no absoluto FICFIA, e no long short a gente tem esse grau de liberdade, né? Sim. Eventualmente ficar até short se quiser, fazer um XLE contra a Petrobras, fazer uma PetroRio, PetroRecôncavo contra a Petrobras, apostando um pouco nessa agenda talvez de mudança, né? De agenda do lado de como tratar o capital excedente, vai reinvestir mais em refinaria, vai pagar em dividendo. A gente acredita que todos os sinais que estão sendo dados de
uma agenda realmente de gastar um pouco mais, voltar com os planos de construir mais refinarias, né? Fazer um grande capex nos próximos anos e que, quando você olha o histórico da companhia, realmente não é uma boa alocadora de capital, né? Interessante. Só pegar... Acho que a gente a gente conversou muito aqui, acho que sempre numa dinâmica ou num contexto de long e short, né? Acho que não à toa, né? O cenário realmente está muito mais desafiador, então realmente parece um veículo hoje mais atrativo, né? Para a gente botar parte dos nossos investimentos. Mas, no absoluto, vamos dizer assim, o long only, tem algumas outras posições ou ações que você gostaria de chamar a atenção para esse ano? Aqui você já falou no caso Itaú, que é uma que você tem gostado de carregar para esse ano. Mas, então, mesmo nesse ano desafiador, que a gente acabou discutindo muito aqui as estratégias long e short, e foi interessante, né, pegar oportunidades que estão acontecendo diante da visão de vocês. Mas no próprio long only, você, além de Itaú, tem algum outros papéis que você gosta de carregar mesmo com esse cenário? Claro. A gente gosta muito de açaí, né? Açaí é uma tese que a gente... Eles já estão carregando há um tempo. A gente se expôs ali... Hoje é uma tese consensual, né? Então, acho que aqui eu vou falar que talvez é um pouco repetido, mas quando a gente se expôs a esse risco ali na saída de 21, início de 22, era uma tese controversa, para dizer o mínimo, assim, tinha um problema de governança percebida que acho que o nosso diferencial como time foi entender que aquilo ali estava exacerbado. Então, quando tiveram aquelas transferências, né, dos ativos do Grupo Extra, né, do Pão de Açúcar, né, as lojas Extra do hipermercado para o açaí, foi ensejado um conflito de interesse, claro, né, o mesmo controlador transferindo ativos entre companhias, e a gente ali fez um estudo minucioso na ocasião de georreferenciamento, vendo onde estavam os pontos, se o que real por metro quadrado que foi pago naquela localização estava deslocado do bom senso. E a gente foi derriscando caso a caso e vendo, não, olha, está super fair, eu acho que o mercado está exagerando, o papel caiu mais de 25%, né, depois do anúncio da venda dos ativos do Pão de Açúcar para o açaí. A gente, conversando com o Belmiro, que para a gente é um dos melhores CEOs, né, desse mundo de varejo de alimentos e bebida, ele falou, olha, cara, é engraçado, vocês estão preocupados, eu lembro dessa frase, os nossos fornecedores estão ligando, dando parabéns, nossos concorrentes estão ligando, falando, pô, quando é que você vai abrir a loja, que eu estou cheio de medo aqui. E aí para a gente começou a fazer sentido, olha, esse negócio estava 10 vezes lucro, um formato muito resiliente, que a gente já investiu no passado, através das ações do Carrefour, que a gente gosta, do modelo de negócio de atacarejo, num ambiente macro que você deve se lembrar ao longo de 22, esse cenário de inflação, juros subindo, o brasileiro com pouco poder de compra, que nesse momento o modelo de atacarejo ele até ganha mais share, né? Ele até se sobrepõe. Então, assim, assimétrico lá do valuation, com momento de resultado, com o entendimento de que aquela governança ali talvez foi muito penalizada, e a gente se expôs e foi muito bem. O papel subiu 50%. No ano passado a gente continua uma das principais posições do fundo. Hoje é consensual, mas não é tão mais barato, claro. Mas não é mais barato se você olha um múltiplo um ano para frente. Então, quando você olha realmente o múltiplo de 2023, talvez a ação já realmente tenha dado uma boa reprecificada. Mas à luz desse cenário que a gente se encontra, que a gente acha ainda desafiador, os juros é alto, a inflação é alta, a gente gosta desse formato, é um modelo resiliente, gerador de caixa, low duration, muito bem tocado. E aí, todas essas conversões que foram feitas, né, dos hipermercados da marca Extra para açaí, elas vão entrar realmente cheio esse ano, né, no resultado da companhia. Então, a gente olha, a receita cresce 40%, o lucro cresce 36%. Aí você olha para 2024, é um negócio que cresce 20%, com o lucro crescendo mais pela alavancagem operacional. Então, hoje parece talvez não tão assimétrico, mas quando você olha, talvez, para 2024, a gente vê o negócio sendo avaliado a 12 vezes lucro, parece um bom carrego. Né? Então, compõe bem a carteira do lado defensivo. A gente gosta muito. Acho que tem algumas teses menores, né? A gente continua gostando muito do óleo, nesses nomes que eu mencionei. Sim. Acho que tem uma história
talvez o Bruno sempre fica perguntando aqui, pô, me dá uma opinião aqui, porra. A gente... Lembrando que no final você vai deixar o papelzinho aqui pro quadro de medalhas do clube. Então vou deixar isso pro final. Vou deixar chamou a audiência. Vou deixar um venenoso, vou deixar um pouco mais... Aliás, até que realmente já tá pegando aqui na reta final. Pega a reta final aí. Não, vou até passar a bola pra você, tu que gosta de puxar esse momento mais bad vibe. Que, cara? Deu que ruim. isso, cara? Fazer isso com amigo. Não, deu ruim. Vamos fazer, não tem essa não. Não, pô, 20 anos, 20 anos de mercado, com certeza já deu ruim. O quê? Pô, já errou. Compartilha com a gente. Não, mas não é um erro qualquer. Aquele que você falou assim, cara, você errou grande. Aquele que você falou assim, putz, cara, você tava convicto pra caramba. Putz, grila, deu errado. Deu tudo errado. Deu alguma coisa no meio do caminho. Talvez um risco que você achava que não era tão relevante acabou por alguma razão se materializando. Ou alguma coisa que surgiu no contrapé, né? Acho que ficou um aprendizado. Claro. Eu acho que tem vários erros, né? Assim, a gente aprende sempre com o erro e tenta se olhar realmente performance do fundo nesses últimos 15 anos, no absoluto FICFIA, o segredo, e eu aprendi isso com o Zitterman e com outros sócios e amigos, é assim, nessa indústria errar, você tem que errar, mas tem que acertar, diminuir, né, a sua perda. E se você olhar o histórico do fundo, você quando erra, a gente historicamente perde 100, 150 bips de cota em um papel no ano. E aí você comete 2, 3 erros, né? Tá ok. É isso. Mas em 2021 a gente errou grande, né? Então, tá recente, Bruno Lima. Mas também, mas um monte de... Eu já imagino o que é, mas... E a gente errou grande em papéis que a gente gostava muito, que a gente talvez estivesse dando muita ênfase no micro, talvez acho que foi o grande aprendizado para a gente mudar a chavezinha também para olhar e ser lúcido no macro, né? Que a gente bota ali na nossa filosofia a partir de 2022, além de ser bottom-up, olhar empresas de qualidade, investir cabeça de sócio, mas a gente tem que ser macro-conscious, né? Eu acho que um grande erro foi a Americanas. A gente teve uma posição importante no fundo durante a saída do Covid, né? A gente fez um grande basket de empresas de multicanal, né? Empresas de venda online e multicanal. Então a gente tinha já a Magazine Luiza, aumentou a Magazine Luiza pós-Covid, compramos Americanas que a gente não tinha, mantivemos nosso investimento em Mercado Livre, que a gente carrega até hoje, é a vencedora. Fizemos um grande basket que deu super certo, né? As ações andaram muito bem durante o pós-Covid, mas em 21 começou a já ratear. E aí tiveram vários sinaizinhos, principalmente na Americanas, do lado de incorporação de ativos, um pouco de risco de governança. O negócio já estava com a dinâmica de resultado diferente dos competidores e a gente, vindo, né, de um ajuste de política monetária muito forte, que impacta esse business, né, de consumo não essencial, mais discricionário, e claramente ali a gente talvez atravessou para esse momento do ciclo com um tamanho maior do que deveria, e aí isso tirou uns 4 pontos do fundo, né, só na Americanas. Então esse foi um erro que a gente aprende e encaixa um pouco, eu acho que a nossa filosofia, essa consciência macro. Acho que não é só por ser um fundo long only também, tem que ter stop, né? Tem que... não é um investidor, a gente brinca aqui, gostaria de ser o Buffett, de poder ter lá o investimento passivo, é claro, ele conquistou isso, ou outras assets que tem realmente um passivo mais resiliente, mas a gente no final tem que dar retorno todo ano, né? E foi uma perda que a gente primeiro botou e aprendeu, botar um pouco o macro na conta, entender onde está no ciclo, evitar se expor a setores que realmente são afetados mais diretamente por um ambiente de juros e inflação mais alta, com duration mais longo no seu modelo de negócio, e ter stop, né? Saber parar. Legal. Acho que teve um outro erro também mais recente, mas aí você vê que o aprendizado ficou, né? Que se olhar 2022 no absoluto FICFIA, a gente rodou meio 0 a 0.
No ano que a Bolsa subiu 4%, mas nossos competidores diretos, pessoas que a gente realmente respeita, não foram bem, né? Então, você olhar a indústria de long only em 22 sofreu muito. E aqui eu acho que o aprendizado foi, de novo, ambiente ácido, difícil, vamos ficar com um negócio de consumo essencial na parte doméstica atividade, vamos ficar mais redeado com menos alocação, um pouco mais de caixa, vamos topar as coisas realmente que estão derrapando, não estão no trilho como a gente gostaria, e aqui o aprendizado foi a Natura, né? A Natura é uma tese que acho que é uma tese meio consensual da indústria, né? E em 2021, final de 2021, ali naquele terceiro tri, a empresa reportou um resultado muito ruim, tá? Abriu já de gap, assim, uns 20%. E aí a gente não tolerou muito. No quarto tri já saiu e sobrou, a gente meio que zerou. Nesse ano, então, atravessamos em 22 sem grandes posições assim de turnaround, né? Passamos um pouco mais limpo no portfólio e isso funcionou muito bem. Então, evitar grandes erros nos ajudou, né? Então, acabou que o açaí ali que rodou para cima, a parte de óleo funcionou, nossos hedge tiveram poucos erros, mas no net a gente ficou ali uma performance ok, né? Interessante. Mais equilíbrio. Vendo, por exemplo, no caso aqui você chamou a atenção do aprendizado de botar mais o input macro. Aliás, gostei do macro conscience. Ele vai usar. Daria os créditos. Não, porque teve um gestor, agora já começa a ser difícil de lembrar, 53 episódios aqui, mas falou muito parecido, conseguiu pegar alta e tal, e aí devolveu tudo. E foi alguém que falou aqui, falou, cara, e aí eu aprendi na carreira que às vezes é muito mais difícil você desfazer investimentos do que realmente olhar o que comprar errado. É você conseguir surfar uma valorização, entrar no call, né? O que a gente fala, o call entrou no dinheiro, você acertou o cenário e é difícil você ter com você mesmo, não, mas chegou aqui, é para desfazer, né? Você acaba virando, né? Fica retroalimentando ali com a valorização, com o case sendo bem sucedido e depois na hora de desfazer, né, e falar, não, tá bom, até aqui, tem aquele pragmatismo, aquela racionalidade, falou, tá bom, como diz o Savariz, volta para a água, né, devolve para o mar, não conseguiu ter e acabou entregando tudo, achei interessante. Antes do quadro de medalhas, Laércio, dicas de série. Eu e Bruno Lima, a gente anota todas aqui, não assiste nada, mas a gente segue anotando, mais os membros do clube cobram. A gente está acostumado, aliás, o senhor essa semana estará figurando num palco de grande conferência. Aliás, quem não tem que fazer a chamada aí. Quem não verdade, aliás, vamos até botar o link aqui, não só do BTG Asset, para vocês conhecerem melhor a família Absoluto, também colocaremos o link do CEO Conference, o principal evento do BTG Pactual, ocorre nessa semana. CEO Conference, Laércio estará no palco. Obviamente deve trajar o quê? Um blazer, um look mais fino, não estará despojado que nem estará no clube, mas o que a gente brinca aqui, Laércio, é que palco, CEO Conference, como o senhor vai figurar essa semana. Senhor, não. Geralmente gostam de compartilhar livros, leituras, papers, quiçá pesquisas. No clube a gente gosta de compartilhar série, um ambiente mais descontraído, quando você quer relaxar. Tem alguma série que você indica aqui para os membros do clube, Laércio? Tem, assim, a mais recente que vem à cabeça e está no nosso mundo, e talvez uma outra mais para distrair, né? Uma que vem mais do nosso mundo e que eu acho que é um must sim, é o do Madoff. A série do Netflix, o Madoff, é um aprendizado para quem não viu, tem que assistir. E ela diz muita coisa, né? Ali, primeiro ficam algumas lições que é impressionante quanto tempo esse cara enganou e o tamanho de dinheiro que ele conseguiu fazer a pirâmide, né? Então, é incrível. Ficou mais de 20 anos ali atuando. Mas uma dúvida que eu tenho, por que todo mundo tá voltando a falar nessa série? Eu vi o filme. Mas aí pegaram o filme e transformaram em série ou é uma outra produção? Ou pegaram uma outra produção? É uma outra produção. É uma outra produção do Netflix. Mas é incrível a riqueza de detalhe. Pega os depoimentos, né, na SEC, pega o FBI entrando realmente dentro do escritório dele, pegando aquele segundo andar, o quartinho. Mas assim, o que fica de lição ali que incrível que é uma coisa
Ele foi preso ali em 2008, né? Então uma coisa relativamente recente para a gente. Mas quando você olha até um pouco na essência do nosso mercado, e aí fica um aprendizado que ele conseguiu, talvez, chegar onde chegou nesse sentimento do fear of missing out, né? O FOMO. O FOMO. É isso aí. De fazer com que as pessoas se sentissem, cara, não estou fazendo parte dessa festa, né? E aí ele entrou em algumas comunidades, né, de pessoas muito ricas e ele meio que, você não está apto para ser investidor no meu fundo. E aí isso gerava uma sensação, porque o outro amigo dele que era mais rico que ele queria estar também. Então, esse negócio é incrível. E diz um pouco do nosso mercado, né? O behavior de você estar sempre tentando, achando que está perdendo alguma coisa numa festa. E ele fez isso muitos anos. E o mais incrível, até aí beleza, é o fear of missing out, é que os reguladores não pegaram, assim, ele simplesmente fraudava as boletas, né? Ele fazia estrutura de opções que ele tradeava, sei lá, vamos supor, a Amazon, só que no final ele fraudava, né, os registros. E isso, poucos anos atrás, né, com uma regulação que deveria funcionar. Ninguém teve a preocupação de perguntar para as corretoras, vem cá, você trader com Madoff? Não. E ficou muito tempo assim. Então, essa é uma série interessante. Uma outra, mas acho que é besterol. Sempre válido. Para dar risada, quebrar essa coisa nossa mais do mercado, né, essa tensão, é White Lotus. O White Lotus falou também, né? Essa White Lotus. Já viu? Não. Essa White Lotus é muito bom. Cara, assim, tá na HBO, se eu não estou enganando. Pô, alguém já tinha falado, isso é boa. E ela é basicamente assim, cara, ela tem uns estereótipos assim de, basicamente, na primeira temporada, tá na segunda. Na primeira temporada eles estão numa ilha, no Havaí, num resort. Aí tem uma família, um casal onde, na verdade, a mulher é a pessoa que tem dinheiro e toca a família, e aí tem duas filhas que vai junto, né? E aí tem toda aquela coisa de uma família mais moderna e as críticas a isso, né? Aí do outro lado tem o gerente do hotel que explora, né, a rede, e é o cara que ele parece ser um gerente super agradável, mas nos bastidores à noite o cara, meu irmão, se embriaga, se droga e serve todo mundo loucão. Mas é engraçado, assim, muito... Acho que não é Grêmio, tem alguma premiação ganhou. Entre as séries e tal, você ganhou quase todas. Assim. Já está na segunda temporada, segunda também em outra ocasião, eles estão agora não no Havaí, eles estão na Sicília, mas também com o mesmo enredo. Também tem essas coisas estereótipos, né? Um casal, né? Um cara que ganhou muito dinheiro. Mudou todo o elenco ou é uma continuação do primeiro? É uma continuação, mudou o elenco, mas segue a mesma narrativa, né? Assim, sempre tem uma situação de onde vem um grande cara do Vale do Silício que ganhou muito dinheiro no mundo de tecnologia, ele vai lá junto com os amigos e aí no final ele fica meio que estereotipado como um cara que ele tá com a namorada, mas ele não gosta de ter relacionamento à noite, né? Entendi. E aí fica essas brincadeiras assim, mas eu acho muito engraçado, é divertido. Tá no sucesso, tá fazendo sucesso essa daí. Laércio, para encerrar o episódio 53 do Clube, pra você brincar com a gente, deixar um papelzinho para os próximos 3 meses. 3 meses. 3 meses, tranquilo. Não é recomendação. Exatamente, até para ser uma coisa bem caricata, assim, né? A gente faz gestores, tá passando o programa inteiro falando de todos os long shorts e heads aqui lá fora. É um papel Bolsa Brasileira os próximos 3 meses. Obviamente não é recomendação, a gente sabe que é um trabalho ingrato para um gestor. Tem que escolher um papel num prazo tão curto de tempo, mas fica aí a brincadeira. Qual o papel que Pode você pega, alongar o prazo, não? 3 meses é difícil, hein, cara? Qual seria a sua proposta? Até o final do ano. Não, 3 meses e um dia. A gente vai abrir essa. A gente vai flexibilizar para você que é da casa. A gente vai ser clubista. 3 meses e um dia, Laércio. Já alongamos. Ficou contente, não. Pega aí um papelzinho. Assim, eu não sei se vai funcionar em 3 meses, eu acho que não. Mas disclaimer. eu vou falar porque eu vou sair um pouco do óbvio, né? Assim, se eu falar Itaú, que eu acho que vai funcionar em 3 meses, mas eu não sei se vai ser
o campeão. Exato. Então eu vou para as cabeças aqui. Vamos embora. Não é o nosso maior risco alocado no fundo, sim, né? Sim. Com toda o disclaimer aqui, mas eu acho que é um papel que está com uma simetria muito interessante e é a Raizen. Eu acho, quando eu olho a Raizen, a gente, primeiro, né? Supply e demand de açúcar nunca esteve tão apertado, que eu me recorde, assim, a gente vem de uma safra ruim na Índia, né? Não sei se vocês estão familiarizados, mas Índia e Brasil são os maiores produtores de açúcar do mundo, né? Uhum. Controlam quase 50% do mercado. E a Índia vem de um problema de safra importante. E claramente, assim, você vai realmente deixar a produção de açúcar com um pouquinho menos oferta do lado da Índia, né, em 2023. O Brasil, por outro lado, vem de um processo de normalização de safra, períodos chuvosos muito bom, a produtividade deve ser boa nesse ano. Isso está, de certa forma, na conta, mas também não tem aumento grande de canavial, né? Ninguém está querendo investir numa commodity que não dá muito retorno. Então, do lado da oferta, você está bem equacionado. E aí tem uma sutileza que é a reoneração dos combustíveis, né? Se de fato... Teoricamente acontece agora no fim desse mês. Essa reoneração, se vier, você deixa o etanol mais competitivo. Então, no balanço que todo mundo olha, talvez o Brasil não vai botar o açúcar todo que botaria, porque o etanol, que hoje não está competitivo, todos os usineiros estão migrando tudo que ele pode para produzir açúcar e não etanol. Migraria um pouco mais para etanol. A própria Índia está numa política de incentivar mais o consumo do etanol, né? Então, aumentando a graduação do etanol no mix de combustível. Então, quando você soma tudo isso, fala, poxa, do lado da oferta muito apertado. Tem um gatilho aqui que é a nossa sutileza, que para o cara que está olhando mais o balance mais de fora, é um catalisador. O açúcar está nos highs, a gente tem uma visão altista no óleo, então a gente acha que olha para cima, o açúcar deveria, né, de alguma forma, como vaso comunicante, subir. E quando você olha para o micro, né, aí olhando o micro, a Raizen foi disseminada no ano passado. Papel, ninguém tem coragem de botar o preço do açúcar e arrastar, que está por volta de $21, né? A curva é em backwardation, mas olhar um contrato de 1 ano, 2 anos à frente é 18, 16. Então, se você botar minimamente uma curva mais fletiana num valor mais alto, o negócio tem muito upside. Né? Aceita muito desaforo. A gente vê a Raizen marcando a mercado por volta de 10 vezes lucro. Sem contar que tem essa agenda de etanol de segunda geração, né? Que é um projeto que eles estão investindo quase 10 bilhões de reais de investimento, que acaba atrapalhando a empresa no primeiro momento, assim, quando eu falo a empresa, o resultado da empresa, que um investimento sem receita, né, ele gera uma alavancagem maior, um serviço da dívida maior e, consequentemente, um lucro, né, mais baixo. Então, ninguém normaliza isso, né? Ninguém quer fazer nenhum ajuste. Parece estar meio fora do radar da nossa comunidade do mainstream. Então, assim, eu gosto. É uma posição que a gente está no long short, num book mais tático, comprando. No absoluto, é uma posição que a gente também está nesses níveis aumentando. Mas, claro, tem que respeitar a liquidez, a ciclicalidade do negócio, o fato de ser uma commodity, a gente ajusta no tamanho, né? Porque, de novo, se errar, a gente não vai errar muito grande. Mas é uma posição que tem um potencial de subir bem. Não sei se vai ser em 3 meses, mas eu estou, de certa forma, animado aí com o fundamento da commodity e eu vejo a simetria na empresa, uma empresa bem tocada, com uma cultura que a gente respeita, um time muito vencedor, acho que está assimétrico. Justo. Fechado. E chique. Bruno Lima, tu achou que ia fugir? Qual que você acha que é? Pô, na raiz. 4. E o peer, o mais comparável ali, né, que a própria São Martinho andou bem, né? Andou. Então, assim, a São Martinho, ela começou a praticar... Porque a São Martinho, ela pega açúcar mais na veia, né? Mais mas ela puro, passou também né? mais... Pure play, né? Então, assim... Eu gosto da São Martinho também, eu acho que funciona do mesmo jeito. Eu gosto um pouco mais de raiz, que eu vejo ela um pouco mais de assimetria. Boa. Perfeito. Laércio, boa sorte no quadro de medalhas e cada vez mais sucesso agora à frente do absoluto lá na nossa asset.
muito obrigado por ter participado aqui do episódio 53 do Clube da Exame Invest. Obrigado a vocês, pessoal. A gente vai se ver no CEO Conference, cara. Fica com saudade, não. A gente se encontra lá. E veremos Laércio. Também. Trajando você vê que Black tie. Tô saindo da zona de conforto geral, né? No palco do CEO Conference. É verdade, quebrando paradigmas. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.